Ok, boa tarde, gente. Prazer aí compartilhar com vocês essa tarde. 10 minutos, né? Deixa eu ver aqui. Anotei 4 pontos. Acho que eu consigo falar em perto de 10. Primeiro, que como o Alberto... Agradecer de novo, se não agradeci. Primeiro ponto é, o Alberto acho que já falou, a questão de recursos, né? Financiamento para a pesquisa e para a universidade de um modo geral, né? O momento hoje, em relação à universidade pública no Brasil, está muito grave. Assim, a situação é desesperadora. Eu estou em cargo de gestão, então as previsões para 2021, 2022 são muito preocupantes nos processos que têm ocorrido, e vários na gestão pública federal. E a universidade brasileira ela tem uma característica muito singular, é que ela tem um financiamento razoável em termos das médias dos países da OCDE, mas em relação a apoio estudantil, a dinheiro para estudantes, que é refeitório, alojamento, bolsas, é muito baixo ainda em comparação ao resto. Então, os salários não são tão terríveis, a diferença. O dinheiro para pesquisa, em termos mundiais, a gente está numa média aí, mas o dinheiro para o estudante é muito baixo, né? É muito baixo. E isso é um problema bastante significativo. E com a diminuição de recursos, as consequências disso são muito preocupantes. Então, eu falo assim, eu sou da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes, eu trabalhei durante 7 anos na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Minha área de formação é Sociologia, mas eu atuo na área de educação numa unidade que é dentro do Centro de Ciências da Saúde. E eu trabalho dentro de uma unidade, a menor unidade da UFRJ, um centro que é exclusivo de pós-graduação. Então, ao contrário do Alberto, minha vida é pós-graduação e, no caso, uma pós-graduação chamada de excelência, que é no PROEX, né, que é os últimos 2 níveis na CAPES. Então, a gente é bastante exigente com a gente próprio, né, é uma coisa impressionante. Você tem os mínimos da CAPES, a gente sempre triplica aquilo. Então, o pessoal que vive para trabalhar e trabalha para viver é uma dedicação muito significativa, é uma unidade pequena, 20 e poucos professores. E aí, então, eu estou um cara de sociologia trabalhando na educação num centro das ciências da saúde, em que tem muito forte a questão da saúde, tem muito forte a questão da tecnologia e tem muito forte as áreas básicas, biologia, física, química, matemática e filosofia também. Então, é uma unidade transdisciplinar. Tem gente de veterinária, medicina, enfermagem, física, designer, filosofia, antropologia, tem biólogo, tem psicólogo, tem pedagogo. Então, é um espaço muito rico, né? Um lugar de trabalho muito rico. E aí, a primeira coisa, quando eu saio de Londrina, né, em termos de pensando em vida de pesquisa, então, Londrina, uma dificuldade danada para conseguir recurso sempre pequeno. Quando eu vou para a FRJ, para esse lugar, que é um lugar, diria, de excelência, bastante destacado, a primeira coisa que cai da minha mesa, digamos assim, é participar de um projeto que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha com o NIH, o Instituto Americano de Pesquisa na Área de Saúde, que a UFRJ tinha sido habilitada para poder concorrer a um edital de $4 milhões, aí tinha ganho $100 mil para fazer um projeto de pesquisa. E aí, não, você que vai trabalhar, que você é sociólogo. E aí eu me vi com aquilo assim, né, saí de Londrina, que eu dividi uma sala com 10 pessoas, para uma realidade que o recurso aparecia em algum nível, mas que, acima de tudo, a lógica de trabalho no CCS, que é o Centro de Saúde da UFRJ, é muito essa de aplicar, de submeter projetos para financiadores. E o coordenador dessa pesquisa grande, sensacional, o Lapa, aí a primeira coisa que ele falou comigo: Alexandre, eu aplico no mínimo 10 projetos por ano, ganho 2 ou 3. E aquilo também para a minha vida. Ele me falou isso tem 20 anos atrás, 15 anos, 16 anos atrás na FRJ. E isso eu faço. Assim, minha vida é aplicar projetos. Todo mês, todo ano, toda hora eu estou aplicando. E aí, essa questão do financiamento, o tempo é curto, então tem que terminar a história, mas essa ideia dos recursos, do momento grave que a gente vive, em termos do recurso público, que é fundamental, pensando na estrutura e no longo tempo da pesquisa. Quando eu analiso o projeto, da saúde, que eu estou no Centro da Ciência da Saúde, eu acho graça. Assim, quem sou eu para negar um projeto que, se der certo, vai achar a cura da AIDS? Né? Eu acho que não vai dar, porque o cara está tentando há 30 anos, não consegue, mas não vou ser eu que vou dizer que não vou dar
3 bolsas de iniciação para esse cara, tá? Mas a ideia é um pouco dessa necessidade de processos de investigação, da limitação que representa a questão dos recursos, é uma coisa que o Alberto falou, e aí nas experiências que eu tive no exterior. Né? Como a gente tem que trabalhar muito mais, né? Assim, os pesos que recaem sobre a gente. E aí, lembrei de uma história de um congresso de tecnologia que eu fui, que a apresentação foi muito interessante, uma pessoa, acho que da Federal da ABC, e que ela pegou uma professora da UFRJ que foi embora para o exterior, dizendo que para ela era aquele armário do Harry Potter poder sair da Universidade Brasileira, porque lá no exterior ela não precisava ficar fazendo contabilidade, brigando para conseguir dinheiro, que ela só precisava fazer a pesquisa na área dela, que é a neurologia. E aí essa pessoa conta essa história dessa pesquisadora brasileira que foi para o exterior e depois conta a história de um grupo de universitários de São Paulo, né, pessoal da Quebrada, que tinha desenvolvido uma centrífuga a partir de peças reaproveitadas de equipamentos quebrados. E o nome da centrífuga também remetia a Harry Potter, que era Harry, não lembro qual era o nome, mas era uma brincadeira com o nome de Harry Potter também. Ela dizendo, uma pesquisadora dizia que Harry Potter era o ideal e Hogwarts era a universidade americana, e estudantes brasileiros na periferia entendiam que fazer esse Harry Potter era aplicar ali o que a gente conseguia. E a gente tem condições. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem mais sofrimento? Tem, em algum nível, e dependendo de onde você está. Mas a ideia é que o desafio, acho que é, primeiro, a gente tem que correr atrás. Existem recursos difíceis ou não, mas a ideia é um pouco de estar atento para as possibilidades existentes. O tempo é curto, deixa eu passar para o ponto 2. Desafio de fazer pesquisa. Acho que outra coisa também que eu vi na vida é de alguém a ideia de que você precisa fazer algo importante. E aí tem um livro de metodologia, quando eu dou metodologia, que o autor vai falar, né? O que é importante na pesquisa científica? Aí esse cara responde. Bom, o importante é aquilo que quem é importante acha que é importante. Você resolve muito bem o seu problema de definir o que é importância. Então, a figura do orientador, que você tem que rir das piadas sem graças dele, é bom, né? Recomendo. Mas a ideia dos pares, do chamado aí em Bourdieu campo científico, a ideia que você não vai inventar a roda, tem gente para você conversar, a lógica que o processo de produção de conhecimento é um processo coletivo e a importância de você lidar com isso, por um lado. Por outro lado, é fundamental a ideia de uma ciência engajada, de uma ciência que está numa realidade social local, nacional e mundial. Então, um pouco qual a contribuição que eu tenho na ciência que eu faço para um fato que, para mim, é central, que é a profunda desigualdade brasileira. Então, qualquer coisa, para mim, hoje, estar na universidade no Brasil e produzir conhecimentos que não contribuam para o enfrentamento das desigualdades é um erro. Porque isso é um problema seríssimo do Brasil. Central, nefrálgico. E qualquer coisa que eu faça, eu preciso ter isso no horizonte. Terceiro ponto, aí, passando rápido e ligeiro, a ideia um pouco... Acho que tem duas coisas como desafio do fazer pesquisa, isso eu sinto muito orientando o aluno de mestrado, doutorado, iniciação, né? É um pouco essa ideia como é solitário fazer a pesquisa. Né? A ideia é que você tem um momento, assim, diga qual a parte terrível de um processo intelectual dentro da universidade, na formação. É aquele parágrafo que você escreve sobre o teu objeto, seu método, seu recorte da sua pesquisa. É escolher aquilo. Muitas vezes você não escolhe, dependendo da área, escolhe cada vez menos que você é mais um que vai para a bancada. Mas a ideia é que, dentro de alguma autonomia que você tem alguma hora que você tem que escolher algo que vai ficar contigo por 2 anos, por 4 anos, por 10 anos. E essa escolha é muito angustiante, às vezes. Então, essa angústia, eu falo para o meu pessoal, assim, você vai passar por isso, não tem como fugir. Mas o principal é que essa angústia ela tem a ver com os teus gostos, com as tuas capacidades. Mas esse processo ele precisa, de alguma forma, reverberar e acontecer de modo coletivo. Né? E aí, digamos, eu que já estou numa fase ou outra da carreira, a ideia é que, para mim, hoje é impossível pensar o trabalho de pesquisa e de fazer ciência de forma isolada. Ele tem que ser colaborativo. Né? Participação como método de pesquisa. Né? A centralidade que eu preciso ter, né, de olhares diferentes, de diversidade de pessoas com origens diferentes. No meu caso, eu tenho a sorte de estar num trabalho multidisciplinar, transdisciplinar,
que é formações diferentes. Então, tem uma equipe que fez uma pesquisa grande, que foi o edital do Facebook que a gente ganhou. Então, tinha gente com formação em filosofia, comunicação, psicologia, sociologia, antropologia, 10 áreas de formação para fazer um projeto de pesquisa. E quando você entra, é a equipe que trabalha na área de UX designer do Facebook. Você olha o currículo das pessoas, é a mesma coisa, é um universo absurdo que está relacionado aí com o que representa hoje esse espaço das redes sociais e quanto ela mobiliza de conhecimento para estar acontecendo. E, por fim, o quarto e último ponto, meu tempo também já se foi, é esse ponto dessa realidade atual, da disseminação do conhecimento científico, da importância da produção da universidade, a chamada divulgação científica, e um pouco a tensão que a gente vive hoje, com essa cobrança, isso com a pandemia aumentou muito, desses youtubers, né, da coisa do influencer, do papel do pesquisador em compartilhar a sua pesquisa, e aí o Átila como modelo do divulgador científico perfeito, e como a gente precisa. E aquilo do Twitter, YouTube, etc., como espaços importantes de estar presentes, mas como espaços que têm lógicas próprias, que têm algoritmos próprios, que têm pressões próprias e um pouco a tensão do que isso representa. Então, acho que, e aí sendo bastante rápido e tentando aí concluir um pouco, a importância disso, mas, ao mesmo tempo, e acho que isso é uma coisa que às vezes eu vejo entre alguns grupos evangélicos, de um modo geral, é um pouco desconsiderar esse sistema brasileiro que é muito robusto hoje. Tem uma série de problemas, como tudo na vida, obviamente, mas a ideia de que existe uma comunidade que se reúne nos congressos, que publica trabalhos, que tenta se avaliar e reavaliar o tempo todo, e, de um modo geral, obviamente com algumas falhas aqui e ali, você encontra processos que são processos de reflexão, de aprendizagem, com maior virulência ou menor virulência, mas a ideia é que é um espaço que eu acho que vale a pena enfrentar, né? Que vale a pena estar presente. E aí, não só em relação à religiosidade, mas em relação a ser um negro, eu sou do Centro de Ciência da Saúde, professores negros, de sei lá quantos professores são, 1.000, 1.500, tem 2 ou 3. Né? No colegiado do Centro de Ciência da Saúde, que eu trabalho como diretor de unidade do CCS, só tem eu de negro, tem mais um professor negro. Então, a ideia é que a gente conta nos dedos das mãos. Pesquisadores do CNPq, 1A, negros. 2, se tiver 2. Então, os desafios, os limites, que tem a ver com uma série de coisas, eles não são motivos de fazer com que você negue a universidade ou diga que é um espaço pré-determinado para pessoas que pensam de formar B ou C. Isso não existe. A ideia é que a universidade é um espaço extremamente plural, que se exige o mínimo de competência, desde a questão da importância da língua portuguesa, desde a importância do rigor acadêmico, e uma coisa meio rede social. Você não pode querer discutir a nuvem do céu e o sexo dos anjos enquanto as pessoas estão discutindo outra coisa. Assim, não dá. Você tem um processo que é coletivo, você precisa dialogar com seus pares. Você, começando, não vai imputar um tema novo, a não ser que você seja um gênio, a essa hipótese, mas, tirando essa hipótese, você precisa dialogar. E eu termino com uma piadinha, um cara procura o Chopin, Mozart, sei lá, e pergunta para ele, vem cá, como é que eu faço para ser um pianista brilhante como você? Aí o Mozart responde, meu querido, faz um cursinho na Escola de Música da FRJ, depois faz um mestrado em Viena e doutorado na Áustria, sei lá, em outro lugar. Aí o cara, pô, mas você não fez nada disso e é um grande músico? Pois é, eu não perguntei para ninguém com 15 anos o que eu queria fazer. Então, no momento que você quiser seguir os padrões que existem pedágios, existem processos, existem negociações que você tem que estar disposto, se você quiser viver nesse sistema, a pagar. Né? Não dá para entrar e ir para a janela direto. Né? Você tem que ir vivendo, como tudo na vida, né? A gente vive. Enfim, acho que meu tempo já foi. Estamos aí para conversar. Eu vou compartilhar no chat um link de um Facebook, de uma página, de um seminário que eu estou organizando, que acontece agora no final do mês, é gratuito, e vai ser ali na FRJ, está muito bonito, a gente fechou ontem a programação,
Então, estou nisso há uma semana sofrendo. Vou divulgar aí, depois a gente conversa mais.